Bom dia, pessoal, a todos que nos assistem aí pelo YouTube, a todos que vão na sequência discutir esses assuntos. Nós estamos aqui novamente, religiosamente, nas datas previstas, trazendo a vocês esses índices imobiliários. Eu acho que isso aqui cabe até uma reflexão muito grande aos números que nós vamos apontar hoje. E por que isso? Sabemos das dificuldades dos últimos dias a respeito do Minha Casa Minha Vida, de pagamentos do faixa 1 e de problemas ligados à contratação do faixa 1,5, 2 e 3. Bem, quando a gente olha para o mercado como um todo, nós vamos fornecer números bem otimistas. Só que este mercado não podemos estar com o otimismo que sempre vem. Eu insisto nisso por causa de um ponto. Cada dia mais, tudo aquilo que depender de governo, que depender de Estado, corre risco. Porque o Estado brasileiro quebrou, ele não tem mais dinheiro. Então vejam que todos os problemas que nós estamos tendo nesses outros tipos de faixas, esse outro tipo de mercado, eles fazem parte que é a parte do governo. O governo que não consegue cumprir aquilo que contratou. Faixa 1 é muito típico, e o faixa 1,5, 2 foi a participação deles que impediu a contratação nos últimos dias. Mas eu acho que o que a gente tem que falar e tem que pensar como mercado imobiliário é para o futuro. E os números que trazemos hoje são muito bons. O número de vendas, o Celso depois vai detalhar, eu não quero entrar muito nesse mérito, mas primeiro, vendas aumentaram, lançamentos aumentaram e mesmo assim o estoque caiu. Por quê? Porque o lançamento ainda não foi suficiente para atender a demanda que nós estamos tendo com relação a vendas. Um outro fato que é flagrante nessas nossas análises é a regionalização dos mercados. Sudeste e Centro-Oeste efetivamente estão puxando o resto do Brasil. O Centro-Oeste muito ligado ao caso específico de Brasília, que houve um destravamento de alvarás, e também ao agronegócio, que é quem está hoje em melhores condições do Brasil. O São Paulo, pela sua pujança econômica, pela sua força econômica. E são estados que menos dependem de governo. Estados que mais dependem de governo, eles acabam sofrendo mais com essa crise. Há poucos dias, o presidente do Banco Central nos fez uma frase, estávamos eu, o Celso e o Emílio Callas, e ele falou o seguinte: no passado, a interface entre o setor privado e público era de 30%. Hoje é de 70%. Então, quando você vive uma inter-relação tão próxima desse tamanho, o governo quebrou, levou a gente junto. Quem não tinha tanta dependência acabou não tendo toda essa situação. Mas nessa participação inicial, eu queria levar muito para esse lado. O mercado imobiliário brasileiro está num grande momento e poderá ficar muito melhor. Tivemos a semana passada o case da mudança estrutural do financiamento no Brasil, que é o uso do IPCA, índice de preços, para financiamento ao comprador. Isto é uma revolução. Em outro momento podemos entrar mais a fundo no assunto e tenho certeza que a hora que todos entenderem o que está por trás de tudo isso, saberão o quanto que o nosso mercado poderá evoluir a partir dessa mudança estrutural, como eu digo. Com relação a isso aqui, o que eu tinha para apontar a vocês? Primeira coisa, a nossa série histórica, que começa lá em 2016, 2017, ela aponta exatamente esses três fatores: aumento de venda, aumento de lançamento e diminuição de estoque. Sempre a venda superior ao lançamento. Você pega a curva, elas são constantes em uma inclinação para cima. Segunda coisa, o preço de metro quadrado já passa a ser importante também ser analisado. Quando pegamos a base 100 em março de 2017 e pegamos e relacionamos com o custo do imóvel, que nós estamos usando aqui, no caso INCC, nós temos um aumento real de preço na faixa de 8%. Ou seja, o imóvel cresceu além da inflação da construção em torno de uns 8%. Isso é um número significativo
numa época de tanta crise, de tanta dificuldade. Um outro ponto relevante, que saiu o CAGED semana passada. E ao sair a CAGED semana passada, um dos setores que mais empregou foi o setor da construção civil. Também já mostra sinais. Quando a gente olha ali, vê que Minas Gerais, São Paulo e outros estados foram os que puxaram as contratações. Novamente, insisto, é fruto desta novo mercado que nós vamos ter pela frente aí. Não quero ser aqui da nossa parte, como CEBIC, um entusiasta, uma coisa assim até muito oba-oba, mas temos que nos preparar para um novo momento no qual temos certeza que poderemos ajudar o país a ser uma economia muito mais próspera, uma sociedade muito mais justa aqui pela frente. Eu vou passar para o Celso dar um detalhamento, depois a gente volta para perguntas e algumas outras intervenções. Mais uma vez agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer ao Secov. Estamos aqui nessa belo evento que é a Convenção Secov, com participação, desculpe inclusive o nosso atraso, estamos aqui com o prefeito, com o ministro Ricardo Salles, uma grande figura, estávamos com o secretário Flávio Amari, ou seja, é um belo evento, todos vocês perdem quem não está por aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Zé Carlos. Eu vou me permitir levantar aqui. E eu queria só, antes de fazer... Bom dia, Chiara. Imagina. Eu queria só, antes de fazer essa apresentação, que, como o Zé Carlos falou, a gente tem procurado ser disciplinado e fazê-la sempre que a gente está com esses dados prontos. Eu queria observar uma coisa que eu só tomei assim conhecimento na nossa reunião do Conselho de Administração há 2 semanas lá na CEBIC, viu, Zé Carlos? Eu, quando olhei aquele gráfico do que o país cresceu de PIB de 2014 a 2018, né? E vi que a atividade de construção civil ela está negativa 27%. E a formação bruta de capital fixo, que depende muito da construção civil também, das máquinas e equipamentos, está negativo 24%, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que nós somos uma saída, o segmento de construção civil, e em particular o imobiliário, que já começa a ter uma reação, nós somos o segmento que podemos responder mais rapidamente à necessidade de crescimento do país e de empregabilidade no país. Nós, aqui o nosso primeiro slide, que a gente fala que os lançamentos do segundo trimestre de 19 cresceram quase 12% em relação ao segundo trimestre de 18 e 15,4% em relação ao semestre, ou seja, o semestre de 19 cresceu 15,4% em relação ao primeiro semestre de 2018. As vendas também apresentaram um aumento de 16% no segundo trimestre desse ano em relação ao ano passado e um aumento de 12,1% na comparação do semestre. A oferta final, o presidente já adiantou, a oferta final continua caindo, ou seja, as unidades não vendidas, quer na planta, quer em construção ou quer em estoque, elas se reduzem trimestre a trimestre no país, e isso vem desde o início da nossa série histórica, né? Os mercados onde a gente está tendo aumento de lançamentos significativamente: região metropolitana de Salvador, Cuiabá, Distrito Federal, Goiânia, São Paulo e Florianópolis, tá? Nas outras capitais ou regiões que a gente pesquisa, nós tivemos no segundo trimestre uma redução de lançamentos, né? A gente procura, quando apresenta os dados, colocar regionalmente, e a gente já percebe essa questão de que o mercado imobiliário nas regiões sul e sudeste e na região centro-oeste estão um pouco descolados dos acontecimentos de governo e da dependência de governo, né? Principalmente o mercado aqui da cidade de São Paulo está numa, vamos dizer, saúde muito forte, e que a gente tem certeza que isso vai atingir os outros mercados. Uns com delay menor e outros com delay maior
vão daqui a pouco estar na mesma situação que o mercado do Sul e do Sudeste. Lançamos 30.600 unidades nesse trimestre, né? E no trimestre anterior do ano passado 27 mil unidades, e no primeiro semestre a gente fecha aqui com o lançamento de aproximadamente 46 mil unidades, né? Nós aumentamos 11,8% as unidades lançadas agora no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. As regiões que ainda, vamos dizer, são... o norte é neutro na questão do segundo trimestre, ficou neutro, né? Nordeste caiu bem o número de lançamentos do segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre do ano passado. Isso tem a ver muito com o problema que vem passando o programa Minha Casa Minha Vida, que na maioria das cidades e regiões do Nordeste é grande parte do mercado imobiliário hoje, né? Centro-Oeste cresceu significativamente, 75% nesse trimestre, e a região Sudeste cresceu 35%. Né? Nossa série histórica, que nós acumulávamos em janeiro de 17, 80 mil lançamentos, vocês podem ver que nós hoje acumulamos aqui 111 mil unidades lançadas, ou seja, no ano de 17, 18 e esse semestre de 19, nós já crescemos o número de lançamentos no país em torno de 40%. É lógico que a região mais forte é a região Sudeste, e volto a frisar, o mercado de São Paulo, ele é bastante impactado pelos benefícios que a lei de zoneamento trouxe para o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, tudo que se lança em São Paulo, em torno de 40%, é programa Minha Casa Minha Vida, e 40% do que se vende em São Paulo é programa Minha Casa Minha Vida. Aqui nós temos os acumulados em 12 meses das diversas regiões, e aqui nós vamos para as vendas. Onde a gente sente que muito mais praças nós já melhoramos as vendas. Melhoramos as vendas em Belém, Manaus, Campina Grande, Recife, Cuiabá, Distrito Federal, Goiânia, região metropolitana de São Paulo, quando a gente olha só o segundo trimestre de 19 em relação a 18, ok? E vendemos nesse trimestre 32 mil unidades, contra o ano passado 28 mil unidades, e significativamente aqui já atingimos quase 60 mil unidades vendidas dentro do semestre, né? Mais uma vez, mesmo com a melhoria de alguns mercados, o Nordeste ainda é negativo quando olha só o segundo trimestre de 19 em relação ao segundo trimestre de 18, né? Mas no geral no país as vendas cresceram nesse trimestre 16%. Nas vendas vocês podem ver que também, né, nós acumulávamos lá em janeiro de 17, nos últimos 12 meses, 87 mil unidades vendidas, e hoje acumulamos aí 120 mil unidades vendidas. É um processo constante e uma tendência de melhoria no país, ou seja, nós estamos saindo do fundo do poço, né? Aqui também vendas acumuladas pelas regiões do país, né, com a sua, vamos dizer, significância, né? E, finalmente, falar da oferta final disponível. Oferta final disponível são aqueles imóveis que foram lançados e que não foram vendidos, são imóveis que estão em construção e não foram vendidos, e são os imóveis que estão em estoque prontos para venda, né? Eu tenho aumento da oferta em alguns municípios, inclusive em São Paulo, né? E tenho a queda na maioria dos mercados que nós pesquisamos com a mesma metodologia no país, né? Em 56% desses mercados nós temos uma queda na oferta final. Então vocês vejam que lá no primeiro trimestre de 18, no mês de março de 18, nós tínhamos 31 de março, 122 mil unidades não vendidas. Isso vai caindo significativamente, e hoje nós terminamos aí o dia 30 de junho de 2019 com 111 mil unidades não vendidas e com uma queda que é constante em todos os mercados, né? E que nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior,
no país foi de 8,7%. Né? Tínhamos uma oferta, sempre comparando janeiro de 17, aqui está janeiro de 16 com março de 19, que ela é uma queda também aqui em torno de 30% a 35%. Né? Vocês vejam que nós saímos de 163 mil imóveis não vendidos para 111 mil imóveis não vendidos. Né? Isso aqui é uma medição que a gente faz, a gente pega as vendas do trimestre e divide pelas vendas da média dos últimos 12 meses. Né? O Zé Carlos gosta muito desse gráfico aqui. Nós, lá no primeiro trimestre de 18, a gente demoraria 14 meses para escoar a oferta dos imóveis não vendidos. E hoje nós já estamos aí próximo de 11 meses e, repito, essa tendência de queda é contínua. Agora, alguns outros detalhes. Semestral. Lançamentos, crescemos 15,4%. Lançamos no primeiro semestre do ano passado 40 mil unidades, no primeiro semestre desse ano 46. Vendas, crescemos 12,1%, vendemos 53 mil unidades nesse semestre. No semestre do ano passado, no primeiro semestre, e nesse semestre quase 60 mil unidades. Aqui estão as tipologias, né, do que é ofertado, ou seja, grande mercado, apartamentos de 2 e 3 dormitórios, né, sempre mais de 80% dos mercados com apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Alguns mercados com muito apartamento de 1 dormitório, né, principalmente no Sudeste e no Sul, e alguns mercados já reagindo, os apartamentos maiores também, apartamentos de 4 dormitórios, como o Centro-Oeste, como o Sudeste e mesmo no Norte, muita oferta de apartamentos de 4 dormitórios. Esse aqui é o gráfico que mostra, por exemplo, a região Sudeste é responsável hoje por 53% dos lançamentos e 43% das unidades vendidas. 43% dos lançamentos e 53% das unidades vendidas. Né? A região Nordeste é responsável por 24% dos lançamentos e 20% das unidades vendidas, e assim por diante. Né? Essa questão do Brasil ser esse país continental, a gente tem um mercado imobiliário ainda muito diferente de uma região para outra, né? E eu repito, o mercado aqui na cidade de São Paulo, ele já se descolou da economia e de todos os problemas que nós temos, desde do último semestre do ano passado, que a gente vem tendo aí um mercado que nos surpreende mês a mês. Né? Participação de lançamentos, vendas e oferta final no país. Né? Eu vou pegar uma região aqui para dar um exemplo. Centro-Oeste. O Centro-Oeste participa com os 10% do que é lançado no país, com 8,5% das vendas, com 10,6% da oferta final, e nós temos concentrado 9,5% da população. Aqui também dá, por esse gráfico, dá para a gente perceber os mercados onde a reação do mercado imobiliário ainda não chegou e aonde poderá ficar ele está um pouco mais difícil que em outras regiões. Aqui, mais uma vez, as unidades que foram unidades lançadas e o que tem de Minha Casa Minha Vida por regiões. Né? Por exemplo, vou dar de novo o exemplo do Centro-Oeste. Né? O Centro-Oeste, ele está um mercado muito bem dividido aqui, praticamente 50% das unidades lançadas são Minha Casa Minha Vida e 50% outros mercados. Né? E assim por diante. Vocês vejam que no Norte e no Nordeste, o programa Minha Casa Minha Vida é muito mais significativo do que em outras regiões do país, como o Centro-Oeste, que é praticamente 50%, Sudeste em torno de 40% e Sul, que é um pouco menos até. Nós temos aqui 400 unidades lançadas em relação aos outros mercados. E nas vendas a mesma coisa, né? Aí você vê que no Norte se vende muito Minha Casa Minha Vida, no Nordeste se vende muito Minha Casa Minha Vida, uma venda muito equilibrada no Centro-Oeste, e aqui no Sudeste e na cidade de São Paulo, em torno de
35% a 40% das vendas, às vezes até um pouco mais, 40%, 41%, 42%, são do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui a oferta final, que são as unidades não vendidas, que tem um equilíbrio, né? É lógico que quando a gente vê aqui, puxa vida, eu tenho 6, 22, 25, 31, 33 mil unidades não vendidas do Minha Casa Minha Vida, é porque os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida são muito rápidos, né? Você vai colocando os empreendimentos no mercado, vai fazendo a demanda, né? Eu não estou contando com todo o problema que nós temos agora ultimamente de recursos, né? Que depois o Zé Carlos pode entrar um pouco nesse detalhamento, mas o Minha Casa Minha Vida continua significativo, né? Nós costumamos dizer que 75%, né, Zé Carlos, hoje do mercado imobiliário, seguramente é do programa Minha Casa Minha Vida, porque nós juntamos aqui as nossas atividades aqui do nosso projeto de indicadores com a atividade daquelas pessoas que acabam fazendo esse tipo de empreendimento, né, que a gente chama de formiguinha, mas que são empresas que fazem 4, 6, 8 casas e acabam não sendo capturados pelas nossas pesquisas. Então, se para nós, do mercado formal, do mercado abrangido aqui pela pesquisa de indicadores da CEBIC, se nós somos em torno de 50% do mercado no país, Minha Casa Minha Vida e 50% outros mercados, a gente tem a impressão que esses números podem chegar no Brasil a 75% do mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Aqui finalmente a gente apresenta a questão do preço, o Zé Carlos falou, né? Os nossos preços, apesar de ainda deprimidos, né? Quando a gente olha os últimos anos, eles já mostram um crescimento, né? Eu costumo dizer que seguramente o preço do imóvel vai subir, que a gente não sabe o quanto e quando, né? Mas a gente já vai sentindo isso em alguns mercados também. E finalmente o último slide, que é o slide onde são as praças que a nossa pesquisa abrange, que nós abrangemos aí em torno de 40% do potencial de consumo do país, 32% dos domicílios e 31% da população, né? Aqui estão as cidades e as áreas abrangidas para ficar fácil, né? E agradecer muito, né, as entidades, os Sinduscons, as ADEMES, né, que colaboram com esse trabalho. Agradecer a Brain, que faz a captura de algumas desses indicadores em algumas praças em alguns estados, e dizer que esse projeto é muito caro para nós da Comissão da Indústria Imobiliária, da Vice-Presidência Imobiliária da CEBIC, como é para o presidente da CEBIC também, né? Eu tenho certeza que amanhã o Zé Carlos vai estar no Banco Central e vai estar levando lá os nossos indicadores para mostrar para a diretoria do Banco Central como é que vem evoluindo esse mercado. Queria agradecer a atenção de vocês que estão aí pelo YouTube e nos colocar à disposição aqui, tanto dos jornalistas que estão aqui, como quem está pela net, né, para a gente poder estar respondendo a pergunta de vocês. Muito obrigado. Carlos, bom dia, obrigado pela apresentação. No último encontro, vocês comentaram que a projeção para as vendas era de um aumento de 10% a 15% em 2019, aí considerando o funding em poupança, e para FGTS estável. Queria que vocês dessem uma atualização nessas estimativas. E também uma segunda pergunta, o que é que vocês têm sentido em cima de efeitos de lançamentos e vendas com essa dificuldade de repasse de recursos para as faixas 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida? Eu acho que dá para manter, viu, Circe? Dá para dizer que nós podemos crescer aí o mercado imobiliário nacional em torno de 10% a 15% em lançamentos e vendas esse ano, né? Lembrando que nós estamos vindo de bases muito fracas. Alguns estados, algumas regiões, o fundo do poço foi em 2016. Alguns estados e algumas regiões foi em 2017. Outros foi em 2018. Mas está chegando uma hora que daqui a pouco, né,
parece para nós que daqui a pouco todo mundo vai ter uma inflexão da curva para cima. E deixar a segunda parte para o Zé Carlos responder a dificuldade que está a fazer financiamento de mercado com recurso do FGTS. Eu só vou completar aqui o Celso. Você veja, Circe, que o trimestre atual, quando eu relaciono com a média dos 12 últimos meses, está dando 9,2. Que esse é o melhor índice, porque quando você relaciona com um trimestre ao trimestre, às vezes tem variações. Mas quando você relaciona com o período inteiro, 9,2 vai chegar naquele 10 mais ou menos que a gente está falando. Efetivamente, este problema nós estamos tendo de contratação do faixa 1,5 e 2, principalmente, é o fator de dependência do orçamento da União. Porque 10% do subsídio vem do orçamento, e isto faz com que sem este recurso não possa se contratar. É mais ou menos aquilo que eu falei no começo. Cada dia mais a gente tem que independer daquilo que é o orçamento da União, porque o risco sempre será grande, cada vez pior. A notícia que nós temos é que, no máximo quarta-feira, isso estará regularizado, né? Já foi solucionado a portaria, que foi uma portaria que ficou aí uns 60 dias andando para cima e para baixo para arrumar, e agora parece que vai ter essa solução. Foi uma informação que a gente teve da Casa Civil na sexta-feira. Então, imagina, e aí vamos lá. Teve um período sem contratar, só que não acredito, vai ter uma perda, claro que perde, porque tem muita coisa que você não consegue recuperar. Mas nos próximos meses, provavelmente, você vai ter uma acelerada que vai compensar isso aqui, porque são vendas feitas, né? Muitas pessoas acabam perdendo a capacidade, alguma coisa desse tipo pode ocorrer. Mas não é tão significativo, esse mês não se perde um mês, é isso que eu quero dizer. Eu queria só complementar, né? Por favor. Quer dizer, dá para mensurar, assim, não recupera, mas não recupera tudo? Vocês têm uma estimativa de quanto que é o não recuperável? Olha, Chiara, quando a gente falou lá que estava na discussão do fundo de garantia, nós já dizíamos que o orçamento deste ano em valor real da FGTS com relação ao ano passado é quase 10% menos. Porque ele é uns 5% menos em valores nominais, mais 4% de inflação, a quase 10%. Então, na verdade, nós vamos atingir esse número até o final do ano, não tenho dúvida. Então, esta perda aconteceria agora ou aconteceria em dezembro, ou novembro, quem sabe. Que eu vou insistir o seguinte: não tem orçamento suficiente para contratar tudo que tem de mercado do Fundo de Garantia. Não tinha proposta. Não, pois é. Agora com o saque, então, fica mais complicado ainda. Presidente, temos uma pergunta aqui via internet. Quero perguntar por que o aluguel em São Paulo é o mais caro de todas as regiões pesquisadas. Vamos fazer um giro de aluguéis. Gostaria de comparar com outras capitais. Olha, o mercado de aluguel, ele acompanha o restante do mercado imobiliário. E São Paulo hoje, né, não era assim alguns anos atrás. O metro quadrado em São Paulo era o terceiro do país, atrás do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Hoje o metro quadrado mais alto é na cidade de São Paulo. Então é natural que o aluguel aqui esteja mais caro. Mas eu acho essas afirmações assim, viu, para quem fez a pergunta, eu acho, vamos dizer, muito perigosas, né? Precisa ver que tipo de aluguel, que tipo de imóvel, né, que está se buscando, né? Porque você vai achar aluguel em São Paulo a partir de 600, 700 reais e vai achar aluguel de muitos milhares de reais. Né? Mas o preço do aluguel mais caro em qualquer praça no país tem a ver com o preço do imóvel mais caro em qualquer praça do país. Tá? Só complementar. Logicamente, como a locação é um percentual do valor do imóvel, isso aqui você tem 1 metro quadrado, é natural que você tenha uma locação relativamente maior. Acho que é isso, pessoal. Mais alguma coisa, Circe? Presidente, mais uma última pergunta. Aproveitando também, eu gostaria de ouvir de vocês o quanto que vocês esperam de impacto nas vendas com a liberação dessa nova linha da Caixa, corrigida pelo IPCA, que a princípio deve proporcionar uma parcela menor e o acesso, portanto, a mais pessoas ao financiamento. A Caixa disponibiliza 10 bilhões de reais.
Quer dizer que isso seria, Celso, grosso modo, aumentar aí uns quase 10%, um pouco menos de 10%, no total que está disponibilizado de funding entre cadeia de poupança e fundo de garantia. O mais importante do índice de preço é o futuro. Quem sabe o impacto imediato ele vai ter com algumas famílias que não conseguem ter acesso, com a prestação menor, elas conseguem ter um acesso melhor. Mas o importante dessa medida é que ela vai ofertar mais recursos. E onde houver mais recursos, naturalmente o preço vai cair do juro. A competição vai aumentar, porque mais gente irá operar com o mercado imobiliário. Você não ficará limitado a 5 grandes agentes financeiros. Por quê? Porque o banco passa a ser um mero intermediário financeiro. Ele não vai ser quem irá guardar esse título até o final do financiamento. Vai ser como em qualquer lugar do mundo, onde que esse papel ele vai parar lá no investidor institucional, num fundo de investimento, num fundo de pensão, que é onde esse papel de longo prazo deve estar mesmo. Você veja, tem um fator simples. Quando um banco financia e carrega ao longo do tempo, ele tem que disponibilizar capital para garantir esse financiamento. E isto tem um custo de capital significativo. No instante que ele pega esse recebível, tem uma percentagem sobre aquilo e vende esse recebível para um terceiro, uma empresa que não é uma empresa financeira, ele deixa de ter essa necessidade. E com isso você já barateou o custo. Ou seja, é um mundo novo que vem para frente. Os impactos imediatos podem existir, mas não tem uma significância tão grande. Eu não sei se o Celso concorda. Concordo, sim. Eu acho que se tiver impacto, viu, Circe? Pode ser principalmente na venda de imóveis prontos e a pessoa vai para o financiamento direto. Agora, para nós que estamos há muito tempo no mercado imobiliário, o índice de preço é um avanço, né? Ele é trazido para o mercado como opcional e nós estamos seguros que isso vai trazer novos recursos no futuro, ou através de securitização, como o presidente falou, ou através da emissão de letras imobiliárias. Quer dizer, você com recebível e índice de preço, você consegue colocar isso no mercado, você consegue desafogar os bancos, que hoje estão carregando aí mais de 600 bilhões de crédito imobiliário nos seus balanços, e que isso poderá, vamos dizer, no futuro, não ser tão pesado para carregar dentro dos ativos como é hoje. Temos uma última pergunta aqui via internet do Williams. Temos alguma previsão de liberação de recursos do Minha Casa Minha Vida e de que forma isso pode melhorar ainda a situação? O Faixa 1,5 e 2, existe a informação que até quarta-feira devem chegar os recursos, aquele 20 milhões que falta para autorizar o financiamento. E daí isso fica garantido até o final do ano ou até quando gastar o orçamento desse ano que eu acabei de falar. Sobre o Faixa 1 é um problema mais sério, porque é um problema que depende de um volume maior de recursos. Para fechar o ano, precisa-se na faixa de 3 bilhões e 200, além dos 500 milhões que já estão destinados e liberados. Ou seja, a gente sai de 500 para 3 bi 700. É um valor significativo, é um valor que, nas dificuldades que o Brasil está hoje, muito difícil, mas a gente está aí discutindo e sentindo a melhor das boas vontades por parte do governo para poder resolver isso. Esperamos que mês de outubro isso aí comece a se regularizar. Zé, desculpa, perdi, que a gente fica aqui ouvindo e mandando coisas. 3.200 é o que precisa ser desembolsado para regularizar o que falta, mais o que seria necessário até o fim do ano. Exatamente, Faixa 1. Porque assim, olha, para tentar, tem mais ou menos uns 500 milhões de atrasos. Tem um déficit mensal agora no mês de setembro e outubro da faixa aí de uns, deixa eu ver, 350 menos 100, uns 200, 250, tá? Agora no mês de setembro. E quando chegar de outubro, novembro, dezembro, ainda aumenta mais 150. Agrega isso 1 bilhão, que existe um compromisso do governo de
fazer com que andem aquelas obras que foram contratadas no final de dezembro de 2018, mais 37 mil unidades que foi compromissada com o Parlamento de obras da área rural e das entidades, que são as entidades de movimentos sociais. Isso aí vai dar esses 3.200, 3.700 aproximadamente. São 3.200 mais os 500 atrasados ou 3.200? Não. É 3.200, porque hoje tem descontingenciado 510 milhões. Então é 3.200 mais 510. Isso para pagar as obras que já estão em andamento e para pagar também iniciar as obras que nem se iniciaram ainda. Mas esses 510 descontingenciados já foram desembolsados? Não. Isso aí vai acontecer, é assim, no mês de setembro tem 240 milhões, tá? Deixa eu ver se eu me lembro direitinho aqui. São 240 milhões, exatamente. E daí quando chega outubro, novembro e dezembro, cada um deles tem 90 milhões, que vai dar mais 270, que viram 510. Porque na verdade seria o mesmo 240 até o final do ano. Só que como houve uma antecipação de 150 para o mês de março, que foram os 450, você criou um buraco agora no final do ano. É muito número, né, pessoal? Para conseguir fazer essa conta. O que importa é que o número é grande e difícil. Ok? A CEBIC agradece a todos pela presença e por acompanharem pela internet e dá por encerrada esta coletiva. Abraço a todos vocês. Muito obrigado.